meninas e meninos, que saudade que eu estava de vocês, muita mesmo. Creio que tem um mês, né, que eu não posto nenhum vídeo, mas enfim, eu ando muito ocupada, eu tenho falado isso no meu Instagram, né, no meu story, na minha caixinha de perguntas e respostas. Todo mundo sabe, né, o porquê, todas as pessoas que me acompanham lá no Instagram. E, enfim, eu já falei que eu estava com um monte de vídeo engatilhado, porém eu quero começar com esse aqui, que é um react, né, sobre uma pessoa que, enfim, se apresenta como tricologista no Instagram. Eu não conhecia essa pessoa, enfim, pra mim é irrelevante. Pra mim é uma pessoa que não tem importância nenhuma. Até porque, assim, a fala da pessoa é muito vulgar, é muito chula, é muito baixa, né? Falando, cadê as minhas coleguinhas? Então, assim, enfim, não me atinge, porque como eu reagi naquele momento que as meninas começaram a me marcar no vídeo, e assim, eu só vi a introdução, e aí quando falou assim, cadê as minhas coleguinhas que usam Enê, alguma coisa assim parecida, eu já pausei, né? Saí do vídeo lá do Instagram, era um Reels. E porque assim, como eu falei, eu não tenho coleguismo. Eu fui criada por pais, lógico, extremamente responsáveis, né? Mas assim, agora depois do Covid, as palavras mais corriqueiras me fogem, tá? Eu não perdi a minha memória, graças a Deus, tô com a minha memória ótima. Mas assim, algumas palavras muito corriqueiras me fogem, ela fica na ponta da língua e não sai, ou eu realmente não lembro. E assim, eu fui criada por pais que sempre me ensinou, né? Que amigos seriam pouquíssimos, né? E que coleguismo não presta. E assim, eu levei isso pra minha vida. Então, assim, eu não sou colega de ninguém, né? Então não foi muito comigo. Porém, as meninas se sentiram muito atingidas, minhas seguidoras, porque são usuárias do Enê, né? E essa pessoa, ela falou que o Enê, gente, desculpa, eu tô com pelo na boca, quem tem gato vai entender. Eu beijo meus gatos, aperto, né? Abraço. E aí eu fico assim, cheia de pelo. Então vamos lá. E essa pessoa foi e falou que o Enê tinha chumbo, e as minhas seguidoras se sentiram atingidas, né? Ficaram muito preocupadas e tudo. E aí eu fui, acalmei o coração delas, porque o chumbo, ele é proibido, não é só no Brasil, o chumbo é proibido no mundo inteiro, né? Então, assim, qualquer composição que tenha chumbo, como foi o caso agora das pomadas, né, de tranças, entendeu? Que causaram cegueiras, que causaram problemas terríveis nas pessoas, é proibido. E eu não sei nem como aquilo ali foi vendido. E aí, quando eu falo pra vocês que, assim, tem muitas coisas que tá lá o rótulo da Anvisa, pois é mentira, não foi passado pela Anvisa, porque quando é passado pela Anvisa, ainda passa pela Associação Brasileira de Dermatologia, né, pra estar nas prateleiras, porque tem que ser testado dermatologicamente mesmo sendo aprovado pela Anvisa. E o chumbo, ele é proibido no mundo inteiro, né? Porém, assim, quando eu também aprendi com meus pais, tá? Quando a gente não tem o que falar, a gente vai dormir. Ou a gente vai ver televisão, ou a gente procura o que fazer, ou a gente vai estudar. Alguma coisa a gente tem que fazer, né? Ou simplesmente a gente tem que ficar de bico calado, né? A gente tem que ficar com a boca calada. Porque assim, pra você falar alguma coisa, você não tem que vir gaguejando, né? E assim, eu vi na introdução do vídeo que a pessoa tava muito tensa, gaguejando, porque a pessoa queria criar um tumulto, criar uma confusão, porque ela queria like, né? É uma pessoa que ou tem problemas realmente assim mentais, entendeu? Ou a pessoa queria criar uma confusão, queria criar um rebuliço, ou ela queria aparecer, né, para algum órgão, enfim, ou de repente para BT, eu não sei, a pessoa queria alguma coisa que de verdade também não me interessa. Porém, o que me interessa é vir aqui e libertar a mente de vocês. Entendeu? Porque, assim, existem artigos científicos sobre o Enê. Eu, quando entrei no Enê, eu não entrei no Enê à toa, não fui lá e simplesmente passei, né? O Enê existe na minha família há milhares de tempo, porque eu sou nascida e criada em Padre Miguel e Bangu, que é o berço do Enê. Porém, eu nunca tinha usado. Mas para que eu usasse, eu já tinha estudado as químicas, todas elas, tá? Eu já tinha feito 2 vídeos do Enê,
que tá aqui no meu canal, que um é Enê não é vilão, o outro é Enê, precisamos falar dele. Gente, eu tô com muito pelo. E para isso, eu li muito artigos científicos. Desculpa. Eu li muitos, não foram poucos não. Bastante, tá? Do José Luiz Meise, de trabalhos mesmo científicos publicados, tá? Da Univale, a universidade lá de Santa Catarina, né? Se eu não me engano é de Balneário Camboriú. É a Univale, de verdade eu não lembro, mas da Univale, enfim. E eu tô aqui justamente para ajudar as minhas meninas e com um exame de sangue, tá? Exame de sangue, provando que não tem vestígio nenhum de chumbo no nosso sangue de quem usa Enê. Tá legal? E aí eu vou postar por aqui o exame quando eu falar dele, tá? De uma seguidora minha que ela foi lá, pediu o dermatologista, falou que ela era analisada, que ela tinha visto isso, que o Enê tinha chumbo e que ela queria ver se tinha chumbo no sangue dela, porque ela estava preocupada. E ela não tem queda e nem quebra, pelo contrário, ela tem um cabelo lindo, vocês vão ver as fotos. Então, assim, a pessoa que abriu a boca pra falar essa grande besteira, ela não fez o beabá, né? Ela não lembra do que ela estudou, ela faltou a aula, né? Então, assim, o que eu primeiro quero explicar para vocês, antes de falar qualquer artigo científico, é sobre a composição do nosso fio de cabelo, entenderam? Então, vamos lá. O nosso fio de cabelo, ele contém a cisteína, tá? E a cisteína, ela é responsável pela durabilidade do nosso fio de cabelo e pela resistência dele, tá? E o fio de cabelo da maioria das pessoas, porque existem exceções que eu vou falar também, entendeu? Ele dura aproximadamente aí 1000 dias ou mais. Então, o nosso fio de cabelo, cada fio, ele dura entre 7 anos e meio a 8 anos, tá? E nós temos 35 ciclos dessa durabilidade, tá? 35 ciclos, vamos colocar aí de 7 anos e meio de cabelo, entendeu? As pessoas que são pretas, né? Enfim, que tem o cabelo crespo ou negras, porque eu nunca sei como as pessoas querem ser chamadas, né? Aqui no Rio de Janeiro são mulheres pretas e homens pretos. Então, assim, o cabelo dessas pessoas, eles crescem durante 3 anos e meio somente, tá? Porém, há exceções, porque nós somos uma mistura de raça. Então, tem pessoas pretas que o cabelo vai até 4 anos, 5 anos ou até 7 anos e meio também, entendeu? E existem raríssimas exceções, independente da etnia da pessoa, que o cabelo vai, tá? Até 10 anos e pessoas que o cabelo cresce até 12 anos, que são aquelas pessoas que o cabelo vai até o joelho, até o pé, enfim. Tá? O componente primário do nosso fio de cabelo, ele verdadeiramente é a queratina e todo mundo sabe, né? A queratina, ela fica aí entre 65% e 95%, né? E ela também é que dá o peso da nossa fibra capilar. Então, assim, quanto mais queratina, mais o seu cabelo vai ser pesado, mais denso, mais cheio, né? Aquele cabelo que é, assim, o sonho de todo mundo é ter o cabelo cheio. Meu cabelo é bem cheio, mas com ele fica bem assentadinho. Eu tava com coque, tirei, e aí ele já começa a ficar bem lisinho, tá? O restante é a água, lipídios, enfim, tá? Porém, o nosso cabelo, ele contém também carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, enxofre, cálcio, ferro, chumbo e silício. Então, no nosso próprio fio de cabelo contém o chumbo, é a composição do nosso cabelo. Beleza? Agora que nós entendemos a composição do fio de cabelo, que é mais até do que isso, mas eu abordei muito rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos falar um pouco do Enê, tá? Da composição do Enê e de artigos científicos, né? Que aprovam o Enê no Brasil e artigos que foram feitos no Brasil, porém saíram em periódicos, tá? Europeus. O que é periódicos europeus? São jornaizinhos, né?
científicos ou dermatológicos que saem em períodos, tá? Como se diz, produtos, tá? Ou capilares ou para pele, que são aprovados, tá? Que são liberados, tá bom? Então agora eu vou dar uma pausa e aí nós vamos falar sobre a composição do Enê, tá? Vamos lá, meninas e meninas. Eu fiz uma colinha aqui, porque assim, não é uma coisa que eu sei, porém pode escapar da minha cabeça. Só um minuto, gente. Eu abracei muito minha gatinha antes de começar o vídeo e eu tô cheia de pelo, acho que algum entrou no meu olho. Então, vamos lá? Eu fiz uma colinha, porque assim, para que se alguma palavra fugir da minha mente, esteja aqui. Tá legal? Eu fico aqui olhando pra cá, a câmera tá aqui, mas eu fico olhando pra cá por causa do meu cabelo que tá lindo e maravilhoso, enesável, né? Segundo o cara lá que falou, a pessoa lá que falou, cheio de chumbo, coitado. Então vamos lá, composição do Enê. Rena, tá? É o primeiro componente do Enê. Ele é o agente tingidor, né? A rena é um dos agentes tingidores, tá? A rena, ela está na composição dos Enéis em pó, tá? Depois eu falo a composição do Enê em gel, se der tempo. Porém, eu vou falar muito aqui da espinha dorsal do Enê, que todos os Enéis são iguais na espinha dorsal, entendeu? Todos os Enéis, eles têm que ter esses componentes que eu vou falar. Então, assim, a rena, ela está presente no Enê em pó. Ela é o agente tingidor, ok? Nos Enéis em gel, os agentes tingidores são os PPDs, entenderam? Que é aquela tintura que, o nome é difícil, eu nunca gravo aquela tintura penefenilamina, vou escrever aqui, porque ela é bem grandona, o nome dela. Então, nos Enéis em gel, eles são os agentes tingidores, tá? E o pirogalol também é agente tingidor, entendeu? Então, vamos lá? Tratamento que vem na composição do Enê, tá? Cooper sulfate. Eu vou falar da maneira que se escreve, entendeu? Porque é em inglês, para muitas meninas entenderem também. Então, aquele Cooper sulfate, tá lá escrito Cooper sulfate ou Cooper sulfate, é isso daí, tá? Ele é um sal inorgânico, usado em vários cosméticos, tá? Usado em cosméticos para transformação, tá, da fibra, em cosméticos para tratamento, em cosméticos para pele, ele é usado e até em alguns dermos cosméticos também, tá bom? Ele é um sal inorgânico e a função dele ele é um regulador de viscosidade, tá? O amônio clorídeo, que todo mundo fala assim, ai, contém amônia. Não, gente, não é isso. Vamos entender, tá? Porque, como eu falei, às vezes, um componente químico, entendeu? Um ingrediente químico, ele, dependendo da maneira que ele é manipulado, ele pode se transformar em várias coisas, tá? Mas esse daqui, amônio clorídeo, é um sal muito usado e totalmente usado na cosmética capilar, da pele, outras coisas aí, até dermos cosméticos também, entendeu? Por ser levemente ácido, ele é um condicionador, ele é um condicionante de alto grau, ele deixa o nosso cabelo muito bem tratado, entende? Por isso que está na Wikipedia, está no Google, e eu digo que o Enê é um tratamento, mas não é tratamento de creme, não, tá? É uma química, tá? Mas é um tratamento que alisa e tinge progressivamente. Então, vamos lá. Temos também o Dextrin, tá? Ele é um agente condicionante também e traz suavidade aos fios de cabelo. E muitas vezes também o Dextrin, ele entra como um alergênico, entendeu? Ele tem várias funções. Dextrin também, ele é usado por pessoas que fazem musculação, entendeu? Para cuidar dos músculos, ele é ingerido e tudo, tá?
Então vamos lá. Tem o cupercloride. É usado em cosméticos e ele é um agente calmante para a pele. Então, o Dextrin, ele é usado em cosméticos tanto para fios como para a pele e ele é um calmante para a nossa pele. Então, ele é um agente para que você não tenha irritação no seu couro cabeludo e na sua pele utilizando o Enê. Entendeu? O sódio borate, que também está na espinha dorsal do Enê, ele é um ajustador de pH e ele também é um agente bacteriano, né? Então ele é um ajustador do pH. Por quê? Porque o Enê, ele precisa viver o principal componente dele, tá? Que é o pirogalol ou ácido pirogálico. Ele precisa viver em um ambiente ácido. Então a química que a gente usa é uma química ácida, que sela as cutículas, que trata, que dá esse brilho, entendeu? Então assim, por isso existe esse componente que ele ajusta aí o pH da química querida que nós temos, tá? Nós temos também o corn starch, né, que é o amido de milho. O amido de milho é o quê? Ele é um agente para, enfim, condutor, né, para dar liga a todos os produtos, a todos os componentes ali, entendeu? E aí, quando é levado ao fogo para fazer aquele cremezinho, tá? E quando é em gel, o Enê já está preparado, já foi feito no fogo, porque o Enê é feito em caldeiras muito grandes. Então, vamos lá. E temos o pirogalol, que é o agente alisador, né? A gente não posso chegar aqui e falar assim, afirmar que ele é o agente alisador, porque ainda está em teste na Anvisa. Na Anvisa, ele é liberado como agente tingidor, entendeu? Então, o Enê em pó não contém a penifenediamine, tá? Não contém essa tintura, que é o PPD que contém nos Enês em gel, tá? Essa tintura, ela causa alergia em certas pessoas. Entenderam a composição do Enê? Agora vamos para outra parte. Agora, eu quero falar rapidamente 2 artigos científicos, tá? Um que é do doutor, né? Doutor, ele é PhD, ele é um doutor, José Luiz Meise, e do doutor Israel, acho que o nome dele, sobrenome é Westphal. Eu não sei pronunciar, não sei se ele é judeu, esse sobrenome, ou se é um sobrenome alemão, enfim, daquela área lá, né? Vamos lá. O Enê, como o Enê age nos fios? Isso daqui é um artigo científico, tá, gente? Eu vou dar a fonte aqui, tudo direitinho. O pirogalol é um fenol, tá? Ele é o ácido pirogálico 1,2,3, benzenotriol, e é um composto químico aromático, tá? Ele tá na tabela periódica aí, então vamos lá. O que é um fenol? O fenol é um ácido carbólico, é uma função orgânica caracterizada por uma ou mais hidroxilas ligadas a um anel aromático, tá? E esse fenol, que é o ácido pirogálico, ele é extraído de árvores, tá? De cascas de árvores ou de folhas, entendeu? O pH do Enê é 3,5 e é o pH ideal para tratar os cabelos, beleza? Vamos lá. O Enê, ele não é compatível com outras químicas, assim como qualquer outra química, tá? Transformadora. E o Enê, ele não causa mutação genética e nem ativa as células cancerígenas do ser humano. O Enê, ele foi proibido na Europa e os pesquisadores Felsens-Walby e Meise contam que foram consultados por os dois maiores fabricantes de Enê brasileiros, tá? Que solicitaram testes para maiores, tá? Avaliações de seus produtos. E aí, o doutor José Luiz Meise e o doutor Israel Felsens-Walby, eles
fizeram testes e retestes nos ENEs, tá? Usando células humanas, e foi novamente comprovado que o ácido pirogálico, tá? Em um pH ácido, em um ambiente ácido, diante das amostras, não foram encontrados genoticidade nenhuma. Mais uma vez está aqui repetido, tá? O ENE, ele age por oxidação, ele é permanente nos fios. E esse artigo é muito grande, mas eu tirei assim algumas partes, tá? Não é tão grande não, é uma página e meia, na verdade, esse artigo. Eu vou dar a fonte aqui para vocês procurarem, tá? E esse artigo gerou 2 artigos científicos que foram publicados em periódicos internacionais, tá? E Macy afirma que agora a exigência recai somente aos ingredientes usados. Então, assim, os ingredientes usados são aqueles que eu falei, entenderam? E eles também foram testados, porque isso foi muito importante analisar, tá? Que os componentes do produto chamado ENE, eles proporcionam e ajudam para que o ácido pirogálico viva em um ambiente ácido e são altamente condicionantes e tratantes para os fios do cabelo. Portanto, o ENE, ele está liberado para uso, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. A fonte, José Luiz Macy, eu vou escrever o nome dele aqui, tá? Israel Felsenwalb, tá? Isso daqui foi em 28 de fevereiro de 2010 e esse estudo foi concluído na UERJ, tá? Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ok? Temos outro artigo científico aqui que eu quero falar também. Vamos lá. Como o ENE age nos fios? Ele age por oxidação, colorindo os fios, tratando e agindo no córtex do cabelo. Então, o ENE não encapa o fio. Pode, por mau uso, sobrecarregar os fios e deixar mais grossos, assim como qualquer tinta na cor preta ou mais escura. Essa fonte aqui é Borel do Vernay, França. Eu vou deixar aqui escrito, tá? Farmacêutica, professora do curso de Cosmetologia e Estética da Univale. Agora eu vou dar uma pausa que eu vou falar outra parte deste vídeo. Vamos lá, gente. Quero falar mais partes de artigos científicos aqui do ENE para vocês, ok? Vai ser rapidinho agora, tá? E aí eu vou colocar a minha seguidora que fez os exames de sangue, preocupadíssima, entendeu? Com esta pessoa, né? Que foi lá na internet falar uma besteira tamanha, sem estudar nem o próprio fio do cabelo, ou enfim, faltou a aula ou não lembrou, né? De que o nosso próprio fio de cabelo contém também chumbo. Vamos lá. ENE é um produto cosmético que contém ácido pirogálico na sua formulação. A sua fórmula molecular, eu vou colocar aqui a fórmula do ENE, tá? Para quem interessa. C6H3 entre parênteses, OH elevado ao cubo. Suas propriedades singulares são alisamento e tingimento. O artigo, tá? A fonte, Macy, 2009. É só jogar isso no Google e vocês vão achar o artigo científico, tá, gente? Agora vamos lá. Pela Anvisa, tá? Anvisa, ácido pirogálico, age por oxidação, isso é, age no córtex, tá? Por isso também que eu falo que aquela
técnica da chapinha que certas pessoas que se acham influenciador ou se dizem que estão aqui no YouTube falam para passar primeiro a chapinha no Enem e depois passar o Enem por cima, não é válido, porque ele age por oxidação. Então, a gente tem que estar com a cutícula aberta para o Enem entrar, tá? Para o Enem agir, porque ele age no córtex. E isso não é dito por mim. Isso é dito por todos os cientistas, todos os artigos científicos que tem relacionado ao Enem e pela Anvisa. Então, vamos lá, repetindo. Anvisa, ácido pirogálico, age por oxidação e a concentração máxima permitida é de 5%. Então, esse é o Enem forte. O Enem forte, a concentração dele é 5%. Tá? Aí temos o Enem médio e temos o Enem fraco. Mas também não vou abordar isso para não ficar muito longo o vídeo, tá? Enem em pó, são 4 deles, tá? A espinha dorsal é o cloreto cúprico, que é o sal metálico. Acabei de falar, né, lá sobre os componentes do Enem, comecei esse vídeo falando isso, né? O sulfato de cobre, que é outro sal metálico. O pirogalol, né, que é o agente tingidor e alisador, que está em estudo para alisamento, ele age por oxidação. O cloreto de amônia, que é um agente aí altamente condicionante. Então, assim, a Anvisa fala dos sais, mas eu já expliquei o que são os sais, tá? Um é para viscosidade, o outro é condicionante, o outro componente também é altamente condicionante e tratante, por isso que deixa o nosso cabelo brilhoso, cutícula selada, enfim. Vamos lá, agora aqui. Outro artigo científico sobre o Enem, tá? Falei outro do mês e agora falei da Anvisa, o que a Anvisa fala sobre o Enem, e agora vamos para outro artigo científico aqui do Enem, tá? Enem em gel, a espinha dorsal, amônio cloride, né? Tannic acid, quer dizer, cálcio hidroxide, pirogalol, cupercloride, ferro sulfete, né, que é o sulfato de ferro. Em 2018, a Anvisa e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, disseram que o pirogalol entrou novamente em análise como alisante, tá? Porém, ele é liberado como corante por oxidação. Ele age de dentro para fora. Isso daqui é mais um artigo. Vou terminar, tá? Então, ele contém o amônio cloride, que é um alcalinizante, mas em pouquíssima concentração, porque ele faz o pirogalol agir no córtex, tá? Porém, ele vive em um ambiente ácido. O fixador da cor, que é o tannic acid, cálcio hidroxide, né? Que é um dos agentes aí de tratamento do Enem, o cupercloride, que é o sal metálico, como eu já falei. E o artigo foi feito na Univale também, tá? Aí tá escrito aqui, Univale, para vocês que querem jogar no Google e ver, Balneário de Camboriú, Santa Catarina. As pessoas que fizeram este artigo é bem grande, vem falando de todos os Enems que existem no mercado, entendeu? Givane Rodrigues, Maria Sânia e Ana Júlia do Vernay, que é aí a farmacêutica, doutora farmacêutica, PhD, e que foi a que conduziu este trabalho científico. Então, vamos lá. Se nós temos vários artigos científicos de doutores, que são doutores mesmo, que fizeram doutorados, tá? Não é uma pessoa somente que estudou e aí é chamado de doutor como é que se diz? Me desculpa, gente, foge da minha cabeça certas palavras. Enfim, porque conseguiram por lei, como é o caso do advogado, como é o caso da enfermeira, como é o caso do fisioterapeuta, né? Conseguiram colocar o DR na frente, não, tá? Eles são doutores mesmo porque eles fizeram a graduação, fizeram a pós-graduação, fizeram mestrado, então são mestre, fizeram um doutorado, então são doutor, fizeram o pós-doctor, fizeram um master doctor e fizeram a última instância do estudo, que é o PhD. Então eles filosofam naquilo que eles trabalham, tá? E isso daí é uma grande coisa. São pessoas que é pra gente fazer assim, ó, porque são a excelência do estudo. As pessoas são PhDs. Então, se nós temos vários artigos, né? E aqui os que eu citei foram bem poucos, porque não caberia nem em 1 hora de vídeo tanto artigo científico que eu já li, que eu já falei. Eu vou colocar aqui a foto do Maze,
de uma parte dos artigos científicos dele, né? E fora aí o nosso próprio estudo, né? Dentro da tricologia, terapia capilar, que a gente vê a composição do cabelo, a gente sabe como o cabelo nasce, a gente conhece todo o sistema capilar, como uma pessoa pode chegar e falar que o Enê tem chumbo, sabendo que o chumbo é altamente proibido, né? E no mundo inteiro. E sabendo também que na própria composição do nosso cabelo contém chumbo, mas não é um chumbo, né, que mata, porque é aquilo que já nasce, é aquilo que Deus fez assim, entendeu? Não é um chumbo em excesso. Uma pessoa fala um negócio desse, né? Ela fala isso, sabe por quê? Por falta de ter o que dizer. Que ao invés de ficar com a boca fechada, não, quer ir causar na internet, e aí assusta as minhas meninas, os meus meninos, e eu tô aqui para afirmar para vocês com artigo científico. Eu vou escrever as fontes aqui nesse vídeo quando eu for editar, entendeu? Vou colocar a foto do José Luiz Meiser e dos artigos dele, entendeu? Vou colocar a fonte das meninas aí da Univale, que foi tudo coordenado, esse estudo, esse trabalho científico pela Ana Júlia Duvernier, entende? E outra coisa também que eu tenho para colocar aqui para vocês sobre essa seguidora, né? Que ela ficou tão assustada com isso que ela foi até o dermatologista. E aí ela pediu para que o dermatologista fizesse o exame de sangue. O doutor até riu, ela me contando isso e tal, pelo WhatsApp. Vou colocar aqui a foto dela, o nome dela, tá fixado isso lá na minha comunidade, na parte de destaque está fixado, porque ela mesmo pediu para que eu fixasse, para que eu colocasse isso, para que desassustasse, né? Para que tirasse esse mito, essa mentira que as pessoas, infelizmente, ainda estudam para ir lá, sabe? Falar besteira na internet e assustar as pessoas, e todo mundo sabe que é mentira, porque se o Enê tivesse chumbo, ele estaria altamente proibido pela Anvisa, né? E pela Associação Brasileira de Dermatologia, entenderam? Então, assim, muitas pessoas, até que realmente estudaram a tricologia, são mente abertas, né? E aí elas vão falar assim, não, eu não vou falar do Enê porque não é meu lugar de fala, porque eu não estudei sobre o Enê a fundo, né? Porém, Isabel, eu conquistei meu respeito dentro dos cursos da ABT, conquistei meu respeito com o presidente da ABT, porque eu venho aqui e falo com propriedade, porque eu estudei a fundo o Enê, né? Eu não ia colocar uma coisa na minha cabeça sem saber o que eu estava fazendo. Entendeu? Então, assim, meninas, vejam aqui a foto, vejam aqui o exame de sangue da nossa amiga lá da minha comunidade. As meninas que quiserem lá na minha comunidade ver, o link está aqui na descrição do vídeo, assim como o link do meu Instagram com a caixinha de perguntas e respostas, que está aberta, vive aberta para você tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá? Como está também aqui o link do meu primeiro e do meu segundo e-book. Eu queria mais falar uma coisa. O próximo vídeo vai ser sobre queda capilar, né? Porque tá com muita queda capilar, muitas meninas reclamando isso na comunidade. E assim, muitas pessoas que não abrem a mente, né? Não abrem a mente pra vida, pro entendimento, pro aprendizado, porque aquilo que você aprende, aquilo que você estuda, é o que ninguém tira de você. As pessoas podem tirar de mim meus anéis, meus ouros, meus outros que têm guardado, podem tirar de mim tudo. Elas só não podem tirar de mim aquilo que eu adquiri de estudo, né? Em primeiro lugar, o meu Deus, elas não podem retirar ele de mim, Jesus Cristo, porque eu levantei a mão para ele e eu o aceitei como o único e verdadeiro Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida para aquilo que eu espero, que um dia está sentada na mesa com ele e com o Senhor Jeová para ceiar, entendeu? Porque eu fui comprada, eu não sou mais gentia, eu fui comprada pelo um preço muito alto, que é pelo sangue de Jesus. Então isso ninguém retira de mim os filhos que eu tive, né? Porque uma vez que você gera, você é mãe a vida inteira, entendeu? E ninguém retira de mim o meu estudo, aquilo que eu adquiri, que está aqui, ó, na minha mente, tá? E muitos dele guardados dentro do meu coração. Isso ninguém retira de mim. Então, se você parar para entender, para aprender e abrir a sua mente, ninguém vai retirar isso de você e você não vai ser enganada, entendeu? Você não vai ser enganada por ninguém, né? Na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 6, a partir do capítulo 6, fala de um homem chamado Estevão. O Estevão, ele pregava, né, o evangelho. Ele pregava a palavra de Deus, ele falava sobre Jesus Cristo. E aí, os doutores
da lei, os escribas, fariseus, né? As pessoas, elas queriam, dominada pelo mal, né? Dominada pelo inimigo de nossas almas, julgar aquele homem. E julgaram Estevão e mataram Estevão. Mataram Estevão apedrejado. Uma das piores mortes possíveis, né? Por que eu tô trazendo essa palavra para vocês? O que isso tem a ver com tudo que eu falei aqui sobre uma pessoa chegar na internet, uma pessoa falar uma besteira tamanha, uma pessoa inventar, né, para causar, mentir, querer like, querer discussão, chamando, cadê as coleguinhas, de repente até querendo que eu fosse lá bater boca com ele, mas eu não vou fazer isso porque eu não perco meu tempo com gentinha, entendeu? Então vamos lá. Eu tô falando isso tudo porque quando Estevão foi apedrejado, 2 grandes milagres aconteceram naquele momento. E eu vou chegar ao ponto que eu quero dizer para vocês por que eu tô falando isso. Quando os homens, porque foram testemunhas compradas, esse texto da Bíblia, um dia eu prego ele para vocês, mas eu vou falar rapidamente, isso serve pra gente levar pra vida. A gente serve para levar pra nossa vida pessoal, para o nosso trabalho, pra nossa família, para aquilo que você está passando, entendeu? Aquelas testemunhas foram falsas, foram pessoas de mentira, entendeu? Que queriam, elas foram compradas, tá? Por um preço muito baixo, somente para atacar Estevão, somente para apedrejá-lo até que ele morresse, porque ele estava falando a verdade, né? A verdade do livro da vida. Ele estava falando sobre Jesus e ele estava pregando a salvação. E quando Estevão estava sendo apedrejado, imagina a dor que aquele homem estava sentindo. Ele viu o céu se abrir para ele. Então, uma das certezas que eu tenho na minha vida é que no grande dia, porque eu tenho certeza da minha salvação, eu vou encontrar o Estevão lá em cima. Eu vou sentar na mesa e vou ceiar com o Senhor Jeová, com o Senhor Jesus Cristo, com os meus irmãos que serão salvos ou com as pessoas que serão salvas, e eu vou encontrar o Estevão. E aquelas pessoas que estavam indo apedrejar Estevão, compradas, ou muitas foram também nem compradas, foram à toa, atacar aquele homem, tacar pedra para matar aquele homem, à toa, sabe? Eles tiravam as capas dele, porque naquela época eles usavam capas, né? Eles estavam tirando as capas e largando no pé de um homem e pedindo para aquele homem tomasse conta da capa deles para eles irem lá matar o outro. E aquele homem que estava em pé, e que as capas dos que foram matar Estevão foram jogadas nos pés dele, aquele homem que ficou lá em pé, olhando aquilo tudo, era Saulo. E Saulo se transformou em Paulo, que foi o maior pregador e o maior evangelista que existe até hoje. Não existe outro evangelista ou pregador maior do que Paulo, óbvio, depois que Jesus Cristo. O que eu quero dizer para vocês é que de uma coisa ruim, aqueles que buscam a face do Senhor, aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, aqueles que creem em Deus e Jesus, minhas meninas e meus meninos, independente de tua condição, vá como tu estás. Nós sempre temos o lado bom da história. Quando se juntaram acho que 15 meninas ou mais, as cabas da Embeleze, para me apedrejar, né, querendo me derrubar aqui no YouTube, porque eu fiz 2 vídeos falando até bem do Enê, creio que essas garotas nem assistiram esse vídeo. Eu dormi com 30 seguidores e acordei com 5 mil, e hoje eu tô aqui com quase 55 ou quase 56 mil, não sei ao certo. Entendeu? Então, quando alguém estiver tentando te derrubar dentro do teu trabalho, essa palavra é pra você. Segura essa palavra aí, porque essa palavra é pra você. Ou até dentro mesmo da tua casa, porque às vezes a gente nasce em família que parece que a gente não pertence a essa família. Até dentro da nossa família, às vezes a gente escuta uma palavra assim, nossa, teu cabelo tá horrível. Teu cabelo tá todo mastigado. São pessoas que tentam te derrubar, ou na vizinhança, né? Ou uma cunhada, ou um cunhado,
Ou uma pessoa que tu acha que é amigo, e eu já falei que aqui no início, né, desse vídeo, eu falei que meus pais me ensinaram que amigos são pouquíssimos, e hoje em dia eu vejo que eu tenho como amigo, meu primeiro é Jesus Cristo. Depois eu tenho duas amigas, uma que é a Sara, minha comadre, entre aspas, porque eu apresentei a filha dela, a Isabela, que ela botou o nome da minha filhinha que eu perdi na filha dela pra me homenagear a minha filha. O grau de amizade meu e da Sara é enorme, não se compra, não tem preço essa amizade. E outra é a Cris, tá? Da Universal, ela, o esposo dela, obreiros, criou os filhos dentro da Universal. Hoje em dia os filhos dela estão casando e são obreiros. Ela tem 3 filhos homens, que é o Tiago, o Pedro e o João. Então, sempre quando alguém tentar te apedrejar, tira uma coisa boa disso. Essa pessoa foi lá na internet falar um mal do Enem, ainda chamou as coleguinhas, tentando me atingir. Mas o que ela fez? Que eu viesse aqui abrir a mente de muitas pessoas e provar com artigos científicos, e principalmente que aquilo que nós estudamos, ele deve ter estudado, ou ele faltou a aula, ou eu não sei onde que ele enfiou essa parte da aula, entendeu? Porque o nosso próprio fio de cabelo contém chumbo. E além de todos os artigos científicos que eu trouxe aqui hoje para vocês, minhas meninas e meninos, trouxe essa palavra de fé. E além de tudo, uma comprovação aqui, ó, de um exame de sangue de uma menina da minha comunidade que ficou com medo e foi lá no dermatologista fazer e provar que o Enê não contém chumbo. O Enê é uma química daquela que trata o nosso cabelo e olha aqui, para quem não tem dinheiro para estar no salão. E a gente está vivendo uma recessão muito grande no nosso país. Então toma isso, toma essa palavra de fé aí para você, agarra nessa palavra e pensa que todas as vezes que estão te tacando pedra, os milagres estão acontecendo, porque Deus faz milagre ainda hoje, e Ele faz, e Ele fará, e Ele nunca deixará de fazer milagres até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Porque Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia e ficou 40 dias na terra com os discípulos dele, e Ele falou que Ele vai voltar. E é isso que nós temos que crer. E eu amo vocês. Espero ter ajudado com esse vídeo. E agora eu vou fazer o vídeo da queda capilar para ajudar minhas meninas. E eu quero dizer mais uma vez que se vocês tivessem o meu 2º e-book, vocês evitariam essa queda capilar aí. Porque lá está a ilustração de todo o sistema capilar, explicando como funciona, explicando todo o sistema e explicando como cuidar do couro cabeludo para que você evite e para que você não tenha queda. Eu tive Covid-19, eu já estava fazendo porque eu faço. Se eu trabalho com isso, por que eu não vou fazer no meu cabelo? E a minha queda, eu vou colocar aqui, ó. Essa queda aqui, o cabelo que cai de Covid é assim, ó. E olha aqui o que o meu caiu. E já parou. Porque eu já estava tratando antes. Porque eu sabia que eu ia ter Covid? Não. Mas tive o Covid e já estava aí o tratamento, né? Muitas pessoas falam assim, ela quer vender. É o meu estudo, por isso que eu vendo. Mas pro bem de vocês. E só custa R$25. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês.